A inteligência artificial já transformou a sala de aula e a vida de todos os professores, que estão cada vez mais potencializando seus alunos para essa vanguarda no mercado de trabalho de inteligência artificial. E pensando em potencializar cada vez mais os professores, Santander, DIO e Mackenzie uniram professores, empresas e talentos incríveis para falar sobre o futuro de inteligência artificial na sala de aula e como os professores podem potencializar o ensino e a transformação do Brasil. Convido a vocês para conhecer esse episódio e aplicar na sala de aula. Cada vez mais unir forças entre empresas, universidades, professores, estudantes vão ajudar a gente a fazer um mundo melhor e mais consistente de oportunidades para todos. E aqui a gente tem um momento mais especial ainda, porque o Santander está lançando um bootcamp. Um bootcamp ele é um programa imersivo de educação, onde são 15 mil bolsas de estudo distribuídas com foco exatamente em professores. Como levar a educação de AI cada vez mais para os professores. E esse bootcamp está sendo executado através da plataforma DIO, onde eu sou um dos cofundadores. A DIO já entregou mais de 3,5 milhões de bolsas de estudos. Hoje nós temos 2 milhões de estudantes de 50 países. E o Santander é o principal financiador dessas bolsas de estudo que a gente faz chegar em todo o Brasilzão afora. Então, agradeço muito e a parceria com as universidades fazem muita diferença. Aqui tem um QR Code. As bolsas elas são para pessoas que vão se cadastrar através da plataforma do Open Academy e vão estar elegíveis a essas bolsas, mas quem está hoje aqui presente, usando esse QR Code, já ganha um atalho e já vai ganhar bolsa. Então, se cadastrem aqui através desse QR Code, eu vou estar lembrando toda hora para ninguém esquecer, para se cadastrar, hora que ele for liberado, depois do dia 9/11, a gente já envia a bolsa para vocês e o acesso. Então é isso. Obrigado pela presença de todos os professores e professoras. Dianico, agora vamos fazer uma apresentação, então fica à vontade para cada um se apresentar. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Obrigado, Iglar. Bom dia a todos. Obrigado aqui ao Mackenzie pelo convite. Obrigado a DIO pela parceria, né, Iglar? A gente está sempre junto num monte de coisa. Mas eu queria começar dizendo a coisa mais importante. Eu sou mackenzista. Formado em administração e pós-graduado aqui em marketing. E tenho muito orgulho que, pela inspiração, né, minha, da minha cunhada, que é formada em contábeis aqui também, meu afilhado está cursando economia, está no primeiro ano aqui do Mackenzie, que foi a única opção dele. Então eu vendo bem a casa aqui, viu? Conseguiu fazer mais mackenzistas. Bom, eu sou responsável lá no Santander, como foi apresentado, né, por toda a área de educação e também pela área de governos. Tô assim um pouco mais formal, gente, porque eu estava recebendo o prefeito João Campos lá na sede do banco, senão eu estaria de tênis como os meus amigos aqui, que eu já sou o que menos entende de IA, ainda venho aqui com a roupa mais careta, né? Mas é um orgulho liderar essa plataforma de educação do Santander aqui no Brasil, uma atividade global de mais de 30 anos, que já investiu mais de 2 bilhões de euros ao longo desses 30 anos em todos os países. Aqui no Brasil, na nossa plataforma, que é o Santander Open Academy, tem mais de 4 milhões de usuários e esse ano a gente já ajudou ou com bolsas de estudos, como a gente faz aqui, o programa junto com o Mackenzie, ou com cursos, conteúdos ou bootcamps, com o mês da DIO, mais de 500 mil de pessoas. O tema de AI, ele é o tema do momento, ele veio para ajudar, concordo muito com o professor Parisi aqui, veio também não só para aumentar a produtividade, mas também para dar um pouco mais de tempo livre para a gente. Eu, com a minha AI aqui, eu não faço praticamente mais nada sem perguntar para ela o roteiro, onde eu compro a passagem mais barato, qual que é o melhor prato do restaurante. Então tem um lado aqui também, assim no trabalho como na vida pessoal, de nos ajudar. Então, obrigado pela oportunidade. Vou passar aqui para o Ari, que no Santander é quem entende de AI, tá? Eu só vendo, pessoal. Bom, primeiro agradecer também, né, o convite da Mackenzie, do Open Academy. Tá desligado? Acho que tá desligado.
Agora sim. Bom, então agradecer o convite do Open Academy, da Mackenzie, né? Estar aqui com vocês. Eu trabalho na FUST. A FUST é a área de tecnologia do Grupo Santander. Então, a gente tem uma empresa de tecnologia no grupo. Então, todo mundo que é da TI do Santander hoje é FUST. E eu trabalho numa área que ela cuida da governança corporativa, né? Eu faço parte de um segmento chamado de Agile Strategy, onde a gente trabalha com estratégias organizacionais que envolvem tecnologia que podem mexer o ponteiro da educação, como OKRs e a inteligência artificial hoje está nesse guarda-chuva, né, estratégico lá do Santander e da FUST, como uma área que a gente vê que pode realmente ajudar a acelerar resultados, tá? Então, a gente basicamente acompanha todos os projetos de inteligência artificial que a gente tem em tecnologia, sejam na área de engenharia, segurança, banco de dados, desenvolvimento, qualidade, verifica todas as soluções e a gente tem que garantir que o investimento que a gente faz em tecnologia, principalmente em inteligência artificial, se converta em produtividade. Então, esse é um grande desafio que a gente tem. A gente passou de uma época do hype, que todo mundo saía contratando coisas de inteligência artificial, vários fornecedores, todo dia a gente conversa com muitos fornecedores, todo dia aparece gente para vender solução mágica para a gente no banco, né? E a gente está bem vacinado, a gente não quer mais comprar solução, a gente quer resolver problemas. E aí a gente responde direto para o CIO Office Product Chief, que é essa área de governança que eu faço parte, que responde direto para o nosso CIO, que é o Richard. E isso está ligado diretamente, né, à estratégia. Então a gente precisa fazer com que os investimentos em inteligência artificial tragam retorno, a gente precisa monitorar e governar todas as ações que envolvem inteligência artificial dentro da empresa. Não dá para uma área contratar um fornecedor, outro sem ter conexão. A gente precisa estar alinhado na nossa estratégia Brasil e também estar alinhado com a estratégia global. Um dos grandes desafios que a gente está fazendo lá é fazer com que cada solução que a gente tenha esteja conectada com uma dor e com um problema que a gente queira resolver. Então a gente precisou chamar pessoas de diversas áreas dentro da empresa, colocá-las numa sala que é muito mais do que usar a tecnologia por usar, mas a gente precisa provar que o que a gente está fazendo está se convertendo em resultado. Então, se a gente pode ter contratado uma solução milionária. Se a gente não conseguir justificar em pouco tempo, a gente descontinua. A gente está numa fase de curadoria das soluções para que realmente aumente a produtividade, que é o que a gente busca. Eu também trabalho já há mais de 20 anos como professor universitário, sou formado em Ciências da Computação, tenho um mestrado pela Universidade Federal do Ceará em Matemática Computacional e Engenharia de Software. E ultimamente eu tenho utilizado bastante inteligência artificial nas faculdades que eu dou aula para melhorar a proposta de ensino e aprendizado. Show de bola, obrigado aí. Professor André, obrigado pela presença também. Bom, eu que agradeço o convite, né? E, bom, falando um pouquinho de mim, né? Eu sou professor do Mackenzie há mais de 20 anos. Eu sou entusiasta na área de tecnologia, né? O meu mestrado foi sobre sistema especialista. Então, eu trabalhei muito com tomada de decisão em grupo, como é que você pode trabalhar, um sistema pode gerenciar, né? No caso, eu trabalhava mais com layout, né? Então, como é que poderia trabalhar com layout? Sou professor de métodos quantitativos, então eu uso muito análise de dados, que a IA ela trabalha bem. Entretanto, tem alguns problemas que ela pode alucinar, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu na notícia de terça-feira da Deloitte, né? Que eles entregaram um relatório, infelizmente não leram, e ele estava simplesmente eles tinham alucinado, criou vários autores que não existiam.
E por isso a Deloitte teve que pagar uma multa, tá, gigantesca, né? Se eu não me engano, acho que foi para Nova Zelândia. Eu também sou responsável pelo curso de Mercado Financeiro de Capitais, né? Então, do Lato Sensu, e aí eu acabo trabalhando também, eu peço para o pessoal trabalhar bastante, principalmente explicando tecnologias emergentes. E aí eles trabalham bastante com isso, explicam muito como usar a IA para fazer uma análise de dados, né? E eu acabo fazendo essa ponte, né, entre o coordenador geral e os alunos e professores do Lato Sensu. Também aqui, né, eu acabo ajudando num laboratório que nós temos, que é o Laboratório de Finanças, né, e aí eu vou fazer uma pequena propaganda, desculpa falar sobre isso, mas o nosso Laboratório de Finanças é o único laboratório no mundo ligado diretamente à Bolsa de Valores. Nós recebemos dados em tempo real do que acontece na Bolsa de Valores. Para vocês terem uma ideia, nós recebemos antes do pessoal da Faria Lima. Tá? Então, assim, a gente está recebendo praticamente... Opa, peraí, agora eu quero saber um pouco melhor desse negócio. Fiquei interessado. E aí uma das coisas que a gente está querendo fazer é justamente criar um agente de IA para fazer análise do 1 GB de dado CSV zipado. Imagina isso, você tentar analisar 1 GB de dado diário zipado, tá? CSV. Então, é meio complicado. Então, a gente está tentando achar uma solução aí, e uma das coisas que eu tinha imaginado era justamente fazer, né, um agente de IA, que eu acho que ele poderia ajudar. Tá? Mas é basicamente isso. Tem muito mais coisa, mas eu vou deixar mais para frente. Boa, obrigado, professor. Bom, só lembrando, para quem chegou agora em pouco, o Santander está lançando aí o Bootcamp Santander do QA, são 15 mil bolsas de estudo, onde vocês, através do QR Code, para quem já está aqui, pode se registrar, que já vai ter acesso a essas bolsas, enquanto quem se registrar pelo Open Academy vão aí competir por essas bolsas. Então, quem está aqui já saiu na frente. Janico, falando um pouquinho de Santander, Santander é um mega protagonista há muitos anos na transformação da educação, no incentivo ao desenvolvimento humano e futuro e econômico das pessoas. Como que você vê o papel da inteligência artificial na transformação e no apoio aos professores, mas também como uma potência para transformar a educação brasileira? A pergunta é ótima, né? E de fato é um tema importante, né, no Santander, de conectar o que a IA, né, pode trazer para a educação, com uma visão de transformar a educação para algo ainda mais importante, onde a participação do professor seja também mais importante. Como você falou, né, a atividade de educação é tão importante para nós que nós ganhamos, né, mais uma vez esse ano, um reconhecimento pela Fortune como uma das empresas que mais muda o mundo pelo investimento na educação. E nos últimos, talvez, 1 ano e meio, 2 anos, inclusive com uma parceria muito grande com a DIO, a gente trouxe, né, essa discussão de começar a colocar inteligência artificial nos nossos conteúdos e ver a provocação. A gente tem que levar isso para a sala de aula. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela não vem para substituir ninguém. Eu, pelo menos, não acredito nisso. Ela vem para substituir trabalhos muito operacionais que não demandam inteligência e não demandam uma revisão por um humano. Acho que, como o professor André colocou muito bem, é uma loucura soltar um relatório feito por uma IA sem ler. Tem que ler. Quem vai ler? Um humano. Até dá para colocar outra IA para ler o que uma IA fez. Já dá para fazer isso. Ainda assim, pelo menos o que a gente faz lá no Santander, tudo que a gente faz com IA tem a supervisão de um humano. E é uma ferramenta que, primeiro, elimina uma série de trabalhos que são muito manuais, como professores têm. Minha mãe foi professora por anos, assim, do ensino fundamental. E meu irmão é professor universitário. Eu vejo a rotina, né, de elaboração de plano de aula, correção de prova, pensar novos conteúdos. A IA começa ajudando por aí e acho que ela complementa esse ciclo, trazendo para a experiência do aluno, né, que hoje a universidade tem esse papel. A universidade não vende mais aula. Ela vende o conhecimento, e um conhecimento que seja aplicável para a vida desse estudante e para o que ele vai fazer no mercado de trabalho, e vende uma experiência de ensino. E as novas gerações
querem ter essa experiência com a ferramenta que é o que elas vão usar no dia a dia, que é a inteligência artificial. Dessas visões surgiu a ideia do Bootcamp, e essa é certamente só a primeira de muitas coisas que a gente ainda vai fazer no Santander, em parceria com a DIO, combinando educação e inteligência artificial. Legal, obrigado, gente. Complementando, só você falou desse protagonismo do Santander mundial. Na semana retrasada, teve a Assembleia Geral da ONU lá em Nova York, a gente estava lá, convite da ONU e do Fórum Econômico Mundial, e o Santander mega presente, mega presente. Acho que é muito legal esse protagonismo que o Santander tem aqui no Brasil e ao redor do mundo também, como marca forte. Eu acho que Acho que só uma nota rápida, né? Nós somos um dos poucos bancos no mundo que efetivamente são bancos de varejo globais. É comum ter banco global que tem operação de atacado, né, só para atender grandes empresas, ou só private banking, né, para wealth management, para atender grandes fortunas. E nós não, nós temos presença em vários países diferentes, né, Estados Unidos, América do Sul e Europa, como financeira em mais de 40 países, uma operação de varejo. Então é um banco, sim, muito presente nas comunidades, é um banco preocupado com o impacto e é um banco que tem a educação como principal bandeira do que quer fazer pela sociedade. legal, obrigado, Janico. Ari, falar um pouquinho, o Janico comentou sobre o protagonismo e a importância do momento da inteligência artificial para os professores na sala de aula e a transformação dos alunos também. Você está dentro de uma das maiores empresas do mundo e a quantidade de inovação que acontece com o IA, e você participando dessa estratégia, o que você pode, além de professor também, né, que você comentou, o que você pode compartilhar para os professores em termos de inspirá-los a usar a IA em sala de aula, puder compartilhar alguns cases? Obrigado. Bom, obrigado. Eu vou falar de dois contextos, né? Lá na First mesmo, a gente produz bastante conteúdo também na linha de tecnologia. A gente tinha o Technology, que hoje está incorporado à Academia Santander, também na parte de produção de conteúdo de tecnologia. E a gente grava muito conteúdo. Basicamente, eu atuo numa frente lá também de criação de conteúdos envolvendo agilidade. Por exemplo, a gente fez uma formação, um curso de Product Owner, de formação para Product Owner, a jornada do Product Owner, que é o cara que dá direção ao produto. E a gente utilizou bastante inteligência artificial. Utilizou inteligência artificial numa linha de curadoria, tá? Assim, tudo que é repetitivo e que dá para automatizar, a gente utilizou a inteligência artificial para ganhar produtividade. Porém, sempre na linha da IA ser o copiloto. E sempre a gente ter um piloto, uma pessoa que tenha bastante conhecimento dos temas para direcioná-la. Então, na parte de criação e elaboração de provas, a gente tem utilizado bastante. Eu posso escolher um modelo, por exemplo, do ENAD, daqueles opção 1, 2, 3, 4, 5, somente a 1 e a 3 é verdadeira, a 1 e a 4, a 1 e a 5, eu gosto bastante. E a gente tem utilizado prompts, ele tem criado agentes, para que ele dê uma direção. Eu quero uma prova que seja extremamente, faça a pessoa pensar, onde ela aprenda durante a execução da prova e não simplesmente para medir conhecimento, mas a gente quer capturar a capacidade crítica da pessoa, analisar as opções, tomar decisões e fazer um relacionamento com o dia a dia dela. Agora, imagina que para a gente fazer isso, eu preciso conhecer do dia a dia das pessoas, eu preciso saber as limitações, os problemas que a gente tem, e a gente precisa fazer um super prompt, com bastante técnicas de engenharia de prompt, com vários guardrails, para limitar. Às vezes ela alucina, como o professor falou, e por isso a gente sempre considera que o que a IA traz para a gente, ela é uma hipótese. E aí, dependendo das técnicas que eu utilize, eu posso tornar hipóteses bem mais fortes. Mas quem toma a decisão, quem acelera, quem bate o martelo, quem se responsabiliza pelo que está lá, é sempre o ser humano. Então a gente está numa era que eu acho que não é de conhecimento, mas hoje de curadoria. A gente precisa de bons curadores. E quanto mais você tem conhecimento sobre o assunto e sobre o contexto,
melhor você consegue direcionar a inteligência artificial. Ela, para a gente, ela é um acelerador de eficiência, né? De fazer do jeito certo, mais rápido, melhor, dentro de uma escolha já feita. Mas o juízo de valor, a tomada de decisão, isso é uma característica extremamente do ser humano, que é a eficácia, né? Que é fazer a coisa certa, que entra no lance da sabedoria, de fazer escolhas e tomar decisões. Isso a gente não pode delegar para eu costumo colocar que a IA ela é como uma criança, um bebê superdotado, extremamente inteligente. Mas a gente precisa de um adulto para dar a direção, para dar o propósito, para ensinar a coisa certa para ela poder acelerar. Porque se eu tiver um piloto ruim, eu posso aprender rápido também a destruir, da mesma forma que a gente pode ajudar a construir. Dentro da sala de aula, eu tive um desafio muito grande. Essa molecada não precisa, desculpa, gente, aprender sobre ferramentas de inteligência artificial. Vocês não têm noção. Eu dou aula no curso de Data Science e de engenharia da computação. Os moleques, eles só fazem isso, testar todas as ferramentas de IA possíveis e impossíveis. Já estão fazendo protótipo e a gente tem criado bastante hackathons e é surpreendente como eles dominam a tecnologia rapidamente. Mas o que é que a gente está começando a ensinar em sala de aula? Pensamento crítico. Eles têm que aprender a fazer perguntas. E então a gente começa a ensinar, eu dou uma disciplina de Design Thinking e de desenvolvimento ágil de software, eu começo a ensinar para eles pensamento sistêmico, complexidade, teoria U, a parte de criatividade, a parte de analisar problemas e de usar a IA para gerar opções mais rápidas para eles conseguirem fazer as melhores escolhas. Então, eu acho que, como professor, a gente também está começando... a gente ensina a inteligência artificial a trabalhar melhor, a gente precisa ensinar os alunos a trabalhar com as ferramentas, mas a inteligência também artificial está começando a nos ensinar a ensinar diferente. Não dá mais para a gente ensinar da mesma forma e tratar as pessoas da mesma forma que a gente tratava. Porque o conhecimento, ele está ali. Eu gosto muito de um livro chamado Acuff the Best, que ele apresenta a pirâmide de Acuff, de tomada de decisões. A pirâmide, sendo bem breve, é assim: dados, depois informação, conhecimento, entendimento, sabedoria. Dados a gente tem demais, a gente manipula. Informação é o dado com sentido. O conhecimento é o dado aplicado. A gente teve sempre um modelo educacional focado onde, no máximo, a gente chegava a entender por que a gente aprendeu aquela coisa. Raramente. Conhecimento era o que a gente sempre recebia. Hoje a gente precisa entender o porquê de cada coisa para poder escolher a solução, a hipótese correta para tentar resolver o problema. Então, eu preciso conectar hipótese com solução, problema com solução. Não adianta eu criar soluções que não resolvam problemas. Só que para eu fazer isso, eu vou ter que entender o porquê do problema, o porquê de cada solução, o porquê de cada LLM, de cada IA generativa, qual a melhor para cada coisa. Na próxima semana já mudou. Então, as pessoas, a gente cada vez mais tem que estar cada vez mais estudando para poder tomar decisões. Então, nesse lance da pirâmide, eu explico até isso em sala de aulas para os alunos, eu procuro fazer com que eles entendam o porquê de cada coisa e porquê de cada coisa que eles estão aprendendo. E até para utilizar a inteligência artificial, que eles comecem a fazer mais perguntas, que a gente treine o próprio modelo para ser crítico e para ajudar eles a pensarem coisas que eles não pensariam. Então, com isso, a gente consegue acelerar. O conhecimento já está aí. Então, qual é o grande papel do educador que eu vejo? Gerar consciência, dar o propósito, dar a direção, explicar o entendimento, ter empatia. Isso aí nunca vai ter com ninguém, né? Sentimento, empatia, propósito, liderança, e aí entra para todos os gestores. Então, uma vez que eu dou propósito e que eu digo para eles para que serve aquele conhecimento e eles entendem, eu preparo eles para um outro nível
que é o nível do topo da pirâmide, que é o de fazer escolhas, de tomar decisões, mas que para isso eles precisam entender para que serve cada coisa e por que cada coisa foi criada. A gente passou muito tempo aprendendo coisas que a gente nunca entendeu quando a gente ia usar, nem por que a gente ia usar. Simplesmente nos ensinaram. Era um mindset de eficiência. Eu já digo que isso é a coisa certa. Se você fizer isso, dessas questões na prova, você passa e você vai passando e a vida inteira desse jeito. E aí você entra numa linha de mediocridade. Para você sobreviver hoje no mercado, não dá para ser assim. A gente precisa ser adaptativo, evolutivo. Então a gente tem um grande desafio como educadores e como líderes, que é ensinar os nossos liderados e os nossos alunos a terem senso crítico, a pensar para usar as ferramentas da melhor maneira para poder gerar um melhor resultado. Boa, show de bola ali. Já conectando um pouco com o professor André, professor, a gente teve recentemente lá no Fórum Econômico Mundial, tinha professores, grandes empresas, estava Santander, Microsoft, OpenAI, Junior Achievement, responsáveis pela sociedade. E um dos pontos que eles mais comentaram foi realmente, está todo mundo preocupado em treinar os alunos com IA, mas pensamento crítico, adaptabilidade, senso de precisão algorítmica, tudo isso são as habilidades que são mais requisitadas hoje. E a gente vê que o Mackenzie, cara, é uma referência em inovação educacional. E as principais fontes de estudo saem daqui de muitos professores, muitas pesquisas que realmente têm sido muito relevantes. Como que você vê tudo que o Mackenzie está fazendo e o que vocês estão desenvolvendo aqui, o papel da inteligência artificial dentro da universidade e também na formação docente, só que além desses dois, como que isso gera oportunidades para os alunos e também para os professores? Bom, obrigado pela pergunta, é uma pergunta bem interessante. Bom, inicialmente, né, o Mackenzie ele tem algumas iniciativas, como por exemplo o Centro de IA. Eles já criaram esse Centro de IA justamente para criar essa ponte entre a universidade e a parte produtiva, né, das indústrias, como você pode trabalhar, né, e também desenvolver pesquisa. E falando em pesquisa, quando você tem uma IA, ela ajuda muito o professor a fazer uma pesquisa. Porque imagina, antigamente, se você pensar há uns 10 anos, você pegava algo em torno de 50 artigos e tinha que entender cada um deles, tinha que ler 50 artigos. Hoje você pode usar uma IA e pedir para ela resumir, né, para você. Então você consegue ter os pontos parecidos, o que é diferente e assim por diante. Além disso, né, eu vejo muita oportunidade. O Mackenzie ele oferece muita coisa tanto para o funcionário como fora, né? Por exemplo, existe um curso EAD gratuito que é feito, eu vou precisar da minha colinha, que eu nunca lembro o nome desses cursos. São cursos bem grandes. Então tem um curso que ele é voltado para EAD gratuito. Ele chama Inteligência Artificial Aplicada, Fundamentos para Carreira, Empresas e Pesquisa. É um curso de 6 horas em EAD, mas é extremamente interessante. E além disso, nós temos também aqui dentro a parte que a gente chama de Mackenzie Academia Corporativa, que é mais ou menos parecido, acho que vocês têm lá no Santander. E tem 2 cursos que eu achei bem interessante que foram lançados, e ele tem a ver com justamente a parte de competência, né, funcional, ou seja, você saber mexer bem, né? Que um é cuidados e riscos no uso da IA, e o outro é dominando o ChatGPT, que é a arte da criação de prompt. E aí, voltando, né, ao que vocês tinham falado, o grande problema é criar o prompt. Porque quando você vai criar ou trabalhar com uma IA, se você fizer um prompt ruim, ele vai te dar uma resposta ruim. Se você fizer um prompt bom, ele vai te dar uma resposta boa. Então, eu sempre brinco com os meus alunos que a primeira coisa que eles precisam saber fazer é ler, né? Então, eles vão ter que ler, né? Não simplesmente aceitar o que veio, mas vão ter que ler. E aí, eu vejo de duas coisas, né? Nós ganhamos em tempo. Uma IA, ela vai ajudar você a gerar um plano de aula, gerar correções automáticas em atividades que você passar para os alunos, né? Então, isso aí, o professor acaba tendo mais tempo para ter uma mentoria melhor durante a aula, né? Inclusive, né, eu até vou comentar isso daí,
O curso desse bootcamp, eu entrei, li todo ele, li todo o edital, tá? Eu li a cronograma de vocês, toda a aula, né? O plano de aulas. Eu achei ele maravilhoso. Bom. A pessoa que ler e entender isso daí realmente vai estar bem preparada, tá? Para conseguir usar isso numa aula ou usar para fazer toda a parte burocrática, vamos dizer assim, né? E bem colocado, né? Antigamente a gente gastava muito tempo fazendo coisas. A gente corrige trabalhos, faz provas e gasta um tempo absurdo. Com a IA, ela ajuda a você corrigir mais rápido, né? Então, para o professor, ele acaba tendo um pouco mais de conhecimento e ele consegue passar melhor esse conhecimento. Então, ele não gasta tanto tempo fazendo correções de atividades, mas podendo elaborar estudos de casos mais reais, tá? Por exemplo, eu mesmo fiz isso. Eu peguei e pedi para uma IA fazer um estudo de caso baseado em dados reais de empresas, como Amazon, pegar FedEx e assim por diante. Então, ele criou um estudo de caso bem mais aplicado que eu notei que chamou a atenção dos alunos. Por quê? Eles querem entender a prática. Então, eles querem entender casos reais. Tá? Então, tudo isso daí é focado no professor. Mas quando nós pensamos para o aluno, o que ele vai ter de interessante, né? Ele vai conseguir ter uma mentoria 24/7. Então, ele consegue entender o que ele está fazendo, não simplesmente chegar e fazer uma pergunta falando assim, resolva esse exercício. Não, ele vai poder fazer, como eu poderia resolver esse exercício? O que eu posso usar aqui? Qual que é a melhor técnica para resolver esse exercício? E aí, ele não precisa ter um mentor por trás, ou ele ficar esperando o professor, até o professor dar aula para ele tirar dúvida. Ele pode conseguir resolver esse problema. Então, isso torna a aula mais dinâmica. Você consegue trabalhar bem melhor uma aula, né? Você começa a ter desafios reais, começa a enxergar isso daí. E não tem nada que chame mais a atenção de um aluno do que você mostrar a realidade. É até interessante, mas quando, né, que eu trabalho muito com Lato Sensu, né? E nós escolhemos professores que tenham uma vivência real, uma vivência, né, mais voltada a negócios. E é interessante quando o professor fala, eu estava lá, eu fiz isso, eu passei por isso, eu tive esse problema. Então isso aí chama a atenção dele. Mas às vezes a gente não consegue fazer isso, mas a gente pode criar um estudo de caso meio genérico, mas com dados reais também. Então, eu vejo muita coisa interessante que é possível ser feito para os alunos. As competências que nós podemos dar a eles, ter toda uma transformação, tá? Até mesmo trabalhar melhor o lado, vamos dizer assim, a gente pode deixar um pouco o lado do conhecimento e tentar entender um pouco mais o aluno. Por quê? Às vezes o aluno tem uma dificuldade maior para entender uma certa matéria, alguma coisa que foi explicado. Às vezes uma IA explica melhor do que nós. Tá? Então, por quê? Aquilo ali você consegue que ele entenda melhor. Ele vai fazer de acordo com o que ele... Então, o prompt dele vai estar escrito lá, olha, eu tenho dificuldade nisso, nisso, nisso. Porque às vezes ele tem vergonha de falar para você, mas ele não tem vergonha de falar para um computador. Né? Então, eu acho que nesse ponto seria interessante. Até, Glass, me permitir uns comentários rápidos, né? Tem uma coisa que a IA pode ajudar muito, uma coisa que os meus professores sofreram muito comigo, que é entender os garranchos incompreensíveis, porque minha letra é muito ruim. Outro dia eu fiz anotações de uma reunião, tirei a foto, ele conseguiu. Nem eu entendi o que eu tinha escrito, e a IA conseguiu. Então é uma coisa que a gente não pode esquecer. Uhum. Mas eu acho que hoje, né, na sala de aula, pelo que eu vejo, assim, de rodar muitas universidades nessa posição que eu tenho no Santander, é muito sobre como ensinar os alunos a criar IAs que resolvam problemas e a resolver os problemas usando a IA. Porque eles vão usar IA. Não tem como não fazer isso. E eu vejo um pouco diferente de você. Para mim, ele não é o menino superdotado. Ele é o estagiário perfeito. Você pode pedir qualquer coisa que ele vai achar informação e rápido. E se ele fizer errado, você pode falar, pô, você errou, ele não fica chateado. Então, é o melhor estagiário do mundo. Mas, se você perguntar errado, o professor André falou muito bem, vai vir outra coisa. Às vezes não é nem alucinação, é só a pergunta que foi meio mal feita. Só complementando também, né? Eu faço muito isso, tá?
Eu tinha dificuldade em várias letras que a gente perde o maior tempo. Hoje eu bato foto de tudo, digo transcreva. Não, é lindo, gente. Inclusive, a gente faz muita sessão de design thinking até no Santander para coletar problemas, informação com post-it. Hoje a gente bate foto de todos os post-its e ele entende tudo. Até hieroglifos. Caraca, então... Hieroglifo é o meu post-it. É fantástico, né? Eu uso bastante em relação nessa parte de transcrição, mas eu acho que delegar para a inteligência artificial corrigir a tua prova ainda é bem complexo, tá? Porque é muito interpretativo do que cada um traz. Então, a maneira com que cada um responde àquela solução de maneira diferente, a gente precisa se preocupar muito mais se o aluno aprendeu, se ele fixou, e muitas vezes ele se expressa ali do jeito dele, do que num viés, que é como a IA foi treinada, porque ela replica vieses de como ela foi treinada. Então a gente precisa ensinar os alunos, inclusive, a se libertarem e a entenderem, né, de como não acreditar em tudo que ela está dizendo e serem realmente curadores de conteúdo. Só para exemplificar, só para finalizar, né? É que eu dou uma matéria aqui, chama Métodos Quantitativos em Processo Decisório, ou seja, tomada de decisão. Como é que você usa estatística para isso? Análise de dados, né? E eu trabalho muito com teste de hipótese, que a IA ela resolve bem uma teste de hipótese. Mas o que, que eu fiz com os meus alunos? Eu passei boa parte da aula explicando como é que é feito. Na raça, usando Excel, fui lá, mostrei e tal. E aí, depois eu falei assim, agora vamos pegar uma IA e vamos pedir para ele resolver. Aí, na hora que ela resolveu, eu pedi e mostrei para eles. Eu projetei e falei assim, e aí, tá certa a resposta? Aí eles leram e falaram assim, sim, tá certa. Eu falei, por que vocês acham que tá certa? Não, porque a gente acabou de fazer e tá igualzinho. Aí eu falei assim, sim, porque vocês têm a base para dizer que realmente isso aqui tá certo. Mas, se eles não tivessem simplesmente ter feito, por exemplo, tem alguns alunos que às vezes eles só falam, resolva isso. Ele resolve, copia e cola. Então, um exercício que eles demorariam em torno de 1 hora, ele resolve em 5 minutos. Mas, se eu pergunto, você entendeu o que você fez? Ele fala, não. Então, esse é o grande problema. Como nós podemos trabalhar com isso? Então, o centro de IA que hoje nós temos é justamente para pensar nesse problema. Como aliar as duas coisas? A tecnologia que nós temos e o problema da nova geração, que é tudo imediatista. Tá? Mas Não, perfeitos comentários. Vou dar um comentário pessoal meu que aconteceu em casa. Eu tenho uma filha de 11 anos de idade, né? E ela pegou o chat GPT, tirou foto da apostila, ela tem a licença paga, porque a gente em casa tem uma visão futura aí. E ela pegou, tirou foto e mandou o chat GPT fazer um resumo. Só que ela não tem tantas habilidades. Aí ela chegou com prompt, engenharia de prompt, a escola dela não fala nada sobre a capacidade crítica, saber pensar se aquilo está certo ou errado, ter o raciocínio crítico, e ela se preparou para a prova com um resumo feito dele. Sabe o que aconteceu? 3 ela tirou na prova. Tirou 3 na prova. Ela veio, papai, mas o que eu fiz de errado? Filho, olha aqui o resumo não tá certo. Aí fomos dando a linha. Então, eu acho que são competências humanas essenciais, né? Que precisa ter para ser crítico, pensamento crítico. Porque se você só pegar, colar e for se preparar para a prova, não deu certo, né? Para complementar isso daí, eu não sei se vocês viram o estudo que teve foram 3 grupos, se eu não me engano. Eles foram separados entre um grupo que tinha que fazer uma redação na raça, outro que podia usar o Google e outro que usar uma IA. Tá? Tem toda uma história lá por trás, vocês podem procurar isso daí, mas eu achei interessante o comentário dos professores que corrigiram o texto da IA. Aí a única coisa que eles falaram foi, não tem sentimento, não parece ser feito por um humano. Foi isso mesmo que eles colocaram. Deixa eu complementar, só um exemplo de casa também. Eu tenho uma filha de 12 anos. Legal. Né? E aí, ela gosta muito de animes e de Vocaloid, que é umas músicas digitais aí, que de pessoas que não existem, é isso mesmo. Enfim. E ela joga um joguinho lá da Hatsune Miku e tal, e gosta muito disso. Então, eu conheço ela, conheço o que ela gosta, e eu estudo junto com ela a matéria. Então, eu sou o curador. Eu não deixo ela ir só, embora ela vá muito só. E às vezes que ela vai só, quando ela está com pressa para dar uma resposta para dar dane lá na tarefa. E geralmente isso não gera aprendizado para a prova.
que é o que já comentaram. Eu usei uma IA chamada Suno, que ela cria músicas, né? Melodias. Então, eu entro lá no GPT, vamos estudar a história antiga, Grécia e Roma. Então, eu pedi para ele criar trechos ali de estrofes, né, para ensinar a história da Grécia com os principais pontos. Só que o que eu fiz? Bati foto de todas as páginas do livro dela, de todo o conteúdo, criei um prompt que eu já tenho um projeto só para isso, onde eu peço para ele ter uma análise crítica, trazer uma linguagem mais simples, adaptar para determinado conteúdo. Então, eu pego toda a estrutura textual, que o GPT é melhor para isso, o 5, né? E aí eu jogo lá dentro do Suno e peço para ele gerar na voz da música que ela gosta, de uma maneira que agrade, de coisa que ela gosta de ouvir. E aí ela fixou e pegou e foi melhorando os resultados nessa linha. O GPT que ela usa é da minha conta. Então, eu criei já um agente, você só vai usar esse, que ele não vai dar resposta direta para elas. Ele vai fazer mais perguntas, ele vai ensinar ela a ter senso crítico. Porque senão, é como eu falei, e eu preciso... Como aparece tudo para mim, então eu vejo e às vezes eu vou fazendo os ajustes, porque lidar com adolescente é difícil. Às vezes a gente chega e ela diz, não, eu quero... Né? Então eu tô ali na curadoria sem ela perceber e vou alterando. E ela, ele tá muito chato agora, fica me perguntando as coisas antes de eu fazer. Por que tá assim? Entendeu? Então, aonde que eu quero chegar, né? A gente precisa ter esse senso crítico e a gente precisa monitorar. Como eu falei, eu vou repetir a parte de curadoria. Nós, seres humanos, quanto mais a gente entender do contexto à nossa volta, das pessoas à nossa volta, dos problemas à nossa volta e das soluções, a linha do entendimento que eu falei lá da pirâmide, a gente está preparado para simular hipóteses ali, enquanto eu demoraria para criar uma coisa que eu possa testar, com a IA eu crio 5, 6, 7, e eu posso fazer um ensino personalizado, né? Customizado para aquela pessoa. Outra coisa que eu já fiz, ela gosta de animes, aí eu dei ideia para ela, como o personagem X conversando com o personagem Y para ensinar esse assunto aqui. E aí ela aprendeu isso também, quando ela fica perguntando as coisas sobre os animes que ela está assistindo, né? Pede para colocar em outro contexto. Então a IA eu configurei para ela estimular a criatividade, em vez de só dar respostas prontas. Fazer resumo é bom? Mas vocês acabaram de dizer, o resumo às vezes não resolve, né? Então, é melhor, a gente precisa ensinar as pessoas hoje a fazerem perguntas e a terem senso crítico, né? E a entender de novo que tudo que ela te der é uma hipótese. Então, eu não abro mão de ter um curador. Pode ser eu, e se eu não for especialista naquele assunto, eu vou trazer o especialista para fazer aquela curadoria. Funciona muito melhor. O que a gente tem testado até na First também é que quando a gente vê que a gente dá inteligência artificial na mão dos profissionais mais seniors, eles fazem muito melhor uso do que quando a gente dá num profissional júnior. Essa hipótese de acelerar a produtividade criando coisas para profissional júnior é absurdo, porque a gente trabalha num banco, a gente não pode ter falhas. Então, o que é que a gente vê no modelo de inteligência artificial? Ele é preditivo. Ele não é exato. Então, às vezes, ele pode te dar uma resposta genial e, às vezes, uma resposta básica ele pode errar. E aquela resposta básica que ele erra, para a gente, pode custar milhões. Então, a gente precisa criar guardrails, a gente precisa fazer um tratamento da base de dados, a gente precisa direcionar para onde ele vai buscar a informação, porque a gente não pode deixar ele ir a céu aberto buscar em todo canto. Isso é muito perigoso. O GPT-5, o modelo de processamento de absorção de dados dele extrapola a quantidade de dados que a gente tem no mundo. E aí como é que ele faz? Ele começa a pegar dados que foram gerados pela própria IA e fica se retroalimentando. Olha que maluquice. Então, cada vez esse nível de alucinação vai tender a extrapolar. Então,
O maior desafio que a gente tem hoje é ter base consistente de informação, de referência, para não deixar ele buscar informação num universo aberto. Pode trazer muita coisa que te atrapalhe. Show de bola. Ô Genico, e aí o professor André falou de algumas... Ele falou de agentes, por exemplo, são ferramentas técnicas. O Ari falou um pouquinho também aí sobre diferentes plataformas e tecnologias que estão surgindo, mas eu acho que um consenso aqui que acabou nós 4 falando muito sobre competências humanas, né? Sim. Quais são as competências humanas que você identifica que são insubstituíveis nesse momento que a IA está transformando a sociedade, transformando principalmente o mercado de trabalho, e como os professores podem potencializar os alunos e inspirar os alunos com essas competências para criar grandes oportunidades no mercado? Não, acho que esse é o grande tema, né, Iglá, do momento. E aí eu vou usar, eu também sou pai de uma menina adolescente de 14 anos, né? E aí eu tenho o desafio inverso de vocês, porque ela é anti-IA. E por quê? Porque ela é artista. Ela desenha, ela canta, toca guitarra, tá fazendo teatro, gosta de tudo que é voltado às artes, né? E aí ela fala assim, não, eu não gosto de IA porque ela vai substituir os artistas. E eu falo não, porque a IA não é criativa. Então acho que a primeira característica humana que uma IA não consegue replicar é a criatividade. Na verdade, o que a IA faz, né, o Ari colocou muito bem, ela vai buscar todos os dados que existem, mais os dados que ela foi gerando a partir das interações, e num algoritmo matemático, ela recombina isso e gera uma saída, gera um output, gera uma resposta. Mas ela não está criando nada novo. Ela está recombinando coisas que já existem. Ninguém entende exatamente o que é a criatividade. Ninguém sabe exatamente o que é a consciência. A gente tem isso, a gente sente isso. Nós, como humanos, experimentamos isso. Mas a gente não sabe como é esse processo. Eu não sei, quando minha filha faz um desenho, eu não sei do que veio da cabeça dela, de onde veio. Pode ter alguma referência? Pode, mas ela está criando. Outra coisa foi falada aqui também é a empatia. A IA, ela vai te dar uma resposta simpática. A não ser que você peça para ela ser rude com você, ela vai ser também, você pode pedir. Ela vai falar, responda como se você fosse meu chefe nervoso. Ela vai responder, ela sabe fazer esse papel. Mas, no geral, ela vai te dar uma resposta simpática. Mas ela não entende os seus sentimentos. E tem algumas coisas que são interessantes, Iglá, porque, por exemplo, pela regulação europeia de inteligência artificial, é proibido usar inteligência artificial para fazer leitura, pela leitura facial, pela leitura da expressão, dos sentimentos de uma pessoa. Porque a IA consegue fazer isso. Se mostrar uma cara de alguém bravo, ela consegue ler, de alguém feliz, ela consegue ler. Mas, por exemplo, pela legislação europeia, que já está um pouco mais avançada que a nossa, é proibido. Mas ela vai ser simpática, ela não vai ser empática, ela consegue até ler, mas ela não entende, ela não consegue ter empatia e se colocar no lugar de alguém. Liderança é uma característica de seres humanos. Ninguém fala assim, olha, eu estou seguindo o agente que eu criei no ChatGPT e eu tenho uma admiração pelas coisas brilhantes que... Isso não existe, gente. Nós gostamos de pessoas. Nós não gostamos de robôs. Até gostar, assim, né? Aquele robôzinho de brinquedo e tal. Mas liderança é uma característica humana. A característica de comunicar uma ideia, ela parte de um ser humano. Usar o sentimento, a gente conseguir trazer, né, esse engajamento de pessoas, são coisas de seres humanos. E isso tem que estar dentro da universidade. A gente fala cada vez mais, né, do tema dos soft skills. Isso é uma das frentes, né, que nós temos na nossa atividade de educação dentro do Santander Open Academy, porque a gente olha muito, né, para essas competências para o mercado de trabalho do futuro. E as soft skills, saber comunicar, saber lidar com pessoas, ter inteligência emocional, pensamento crítico, criatividade, liderança, elas são a coisa mais importante que nós, seres humanos, vão fazer. A parte quantitativa, quando o professor André aqui falou negócio de teste de hipóteses, me deu um calafrio, porque foi minha primeira prova de estatística 1 aqui no Mackenzie. Nem tinha Excel naquela época, era na mão, eu tirei 0.
Zero. Foi a primeira vez da minha vida que eu tirei 0 numa prova. Então, que bom que no futuro ninguém mais vai ter que fazer teste de hipótese na mão. Agora, saber interpretar os resultados, como a gente usa isso, no caso, vou dar os exemplos do que a gente faz no banco. Como eu uso isso para dar para os nossos clientes uma experiência melhor, um atendimento mais rápido, produtos melhores, ofertas de investimento mais adequadas ao perfil daquela pessoa. Isso é o bom uso da inteligência artificial. Fazer a conta, ela pode fazer para a gente. Show de bola, show de bola. Indo para o nosso penúltimo bloco aqui, e aí falando ali com o professor André, a IA já faz parte do nosso dia a dia, mas ela tem evoluído muito, 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 e cada vez mais tem surgido novas oportunidades. Se a gente, acho que, se abrir para esse momento e falar como capitalizar isso e transformar a oportunidade, eu acho que tudo vai ser bem visto. Só dando exemplo na DIO, hoje são 10 educadores para atender 2 milhões de pessoas. E hoje a gente, e falando de educação no futuro, a gente arrasta as habilidades que a gente quer e já monta todo o template do Learning Path, coerência educacional, storyboard dos nossos professores. E cada vez isso está ficando mais comum. Sim. Como que você vê as oportunidades dos professores embarcarem nesse desafio para construir oportunidades nesse futuro aí de inteligência artificial? Bom, é uma pergunta um pouquinho difícil de você responder, né? Porque se você parar para pensar, bom, falando um pouquinho, né, do que tinha sido falado antes, a gente trabalha muito com o problema das soft skills. Então a gente trabalha bastante aqui. Inclusive, quando nós geramos o plano de aulas, uma das coisas que nós precisamos colocar é o que nós esperamos que o aluno tenha de competência ao final. Então, assim, eu penso que o aluno ele tem que saber lidar com pessoas. Não, então, assim, ele vai ter que saber lidar em grupo. Então, por exemplo, no meu caso, nas minhas disciplinas, eu peço para eles trabalharem em grupo, conversarem entre eles. Eu consigo entender melhor meus alunos se eu usar, por exemplo, uma IA para dar uma resposta. Eu até consigo chegar na resposta correta, mas a minha pergunta, normalmente, que eles odeiam que eu faço, né, tá, mas o que isso impacta para a empresa? Né? Então, eles têm que pensar, tem que ter aquele pensamento crítico, né, que foi muito bem colocado, né? Então, eu vejo o seguinte, a IA, ela empodera o professor e o aluno. Ela dá o poder para você conseguir melhorar o conhecimento. Eu até concordo, não posso pedir para ele corrigir, por exemplo, um trabalho, mas a não ser que seja uma coisa como testes ou uma coisa mais simples, né? Mas isso, que for o TICA, né? Mas assim, se for uma coisa mais realmente voltada à interpretação de texto, eu sinto um grande problema com isso. A IA, ela não vai saber interpretar. Eu até brinco, né, que o ChatGPT, normalmente a gente usa o gratuito, né? Só que ela aprende de acordo com o que vai sendo ensinado para ela. E aí a maioria usa o ChatGPT para fazer brincadeira. Então ela não vai saber, ela vai achar que você está brincando, então ela vai responder brincando também, né? E quando você tem o pago, não, já é uma coisa mais séria. Aí você vê que a pessoa que pagou é porque ela quer usar aquilo ali, né? Então você até percebe que fica um pouquinho diferenciado quando você tem uma versão Pro de uma versão gratuita, né? Então, assim, eu vejo da seguinte forma: ajuda no processo de conhecimento. O aluno vai ter uma mentoria muito mais, né, fácil. O professor consegue direcionar melhor as respostas dele, consegue dizer exatamente o que ele vai, qual que seria aquela resposta final, mas ele consegue usar justamente a parte que tem a ver com o humano, que é o que isso representa realmente para uma empresa, o que isso representa para alguém. Então faz ele pensar como é que isso pode impactar, que é o grande problema. Eu sempre falo, por exemplo, que você estava falando de teste de hipótese, eu brinco com meus alunos que o problema do teste de hipótese é a língua portuguesa, porque eles não sabem interpretar o texto. Então eu peço para eles interpretarem, né? E eu tenho até um livro que eu acho super interessante, que eu li há mais de 30 anos, chama A Arte de Resolver Problemas, do Jorge Polier. E ele separa sempre em 5 perguntas que você tem que fazer. E eu falo para eles, vocês erram logo na primeira pergunta. A primeira pergunta que ele fala é, você entendeu o problema?
Então, assim, eles já erram logo de cara. Eles não entenderam o que eles têm que fazer. Eu acho que eu me perdi nessa aí. Pode ser. E aí eu falo isso para eles. Eu falo assim, o grande problema, né, de qualquer disciplina, independente de qual seja, é a língua portuguesa. É você interpretar o que precisa ser feito. Quando você dá uma aula de matemática, é um número, acabou. Mas quando você dá uma aula que requer um pouco mais de sentimento para você dar aquela resposta e entender um pouco melhor o conceito, ele já começa a se perder, né? Mas isso eu acho que é um problema, aí é um pouco mais complicado, que tem a ver com o problema da geração, né? Que eles são aquela geração mídia social. Só aplicam em mídia social, então isso é um problema, mas não vou entrar nesses detalhes. Show de bola. Eu vou deixar uma pergunta aqui para o Ari, uma para o Janico, depois gostaria de passar o microfone para, de repente, alguns professores comentar também sobre essa pergunta. Hoje a gente vê muitas empresas que estão produzindo inteligência artificial, OpenAI, DeepSeek, hoje tem Manus, Microsoft, AWS, tantos produtores de software, e muita gente falando assim, não, vai substituir o professor, não, vai substituir o desenvolvedor, não, vai substituir o contador, vai substituir o gestor, vai substituir... Qual é a sua visão ali sobre o futuro da inteligência artificial para o professor e o que o professor ganha usando a inteligência artificial bem direto? Depois a gente passa pelo Janico, depois a gente passa um pouquinho aqui, se algum professor quiser comentar também, acho que é importante. Eu vou responder super rápido. Eu acho que nenhum profissional, isso vale para o professor, vai ser substituído por inteligência artificial. Vai ser substituído por um profissional, por um professor que saiba usar a inteligência artificial da maneira correta. Porque a inteligência artificial ela será usada. Não tem como negar que ela será usada e não tem como negar os benefícios dela. Ela é uma ferramenta, ela não é a solução. Então, acho que falar que ela vai substituir profissionais que lidam com interação humana é coisa de ficção científica. Isso não vai acontecer. Porque, né, como a Ari comentou, o professor André também, existe uma necessidade de curadoria, existe uma necessidade de trazer a reflexão, existe uma coisa que é fundamental quando a gente, numa sala de aula, está lidando com as gerações mais novas, que é compartilhar experiências, é falar das coisas que deram errado, é falar daquele frio na barriga que nós passamos ao longo das nossas carreiras. E ela não tem como fazer isso. Ela tem como ajudar a gente naquelas coisas que podem ser automatizadas, como tantas coisas já foram automatizadas ao longo das várias revoluções industriais que o mundo passou. E essa é só mais uma. Essa é a minha visão. E ele roubou minha frase, eu ia falar exatamente... Por isso que eu falei comentar sobre a Revolução Industrial. É comercial de banco, né, gente? Eu fui da fase do mimeógrafo, eu fui da fase do mimeógrafo em casa da minha mãe. da transparência, eu colocava transparência e projetava transparência. Mas, complementando o Janico, o professor que não utilizar a inteligência artificial hoje, ele vai ficar para trás. Não é mais uma escolha. Isso já faz parte do dia a dia dele. Mas eu vejo da seguinte forma: se o conhecimento está ali e eu posso, inclusive, ensinar o meu aluno a pensar, a perguntar e trazer o conhecimento, aí ela vai te trazer um monte de coisa, mas nunca vai te dizer o sentido daquilo. Por que você vai usar? Qual o real valor? Então, vai dar mais tempo para o professor para ele dar esse direcionamento, para ele desenvolver o senso crítico. Ela vai automatizar a linha do conhecimento. Só que, eu vou reforçar de novo, a gente tem que fazer com que as pessoas entendam porque elas estão aprendendo determinadas coisas para conseguirem tomar decisões. Então, hoje eu uso bastante inteligência artificial em sala de aula. Quando eu estou dando uma matéria, eu digo assim, vamos lá, abre aí. E os meninos, a maioria tem GPT pago. Aí eles, vamos lá, traz a resposta, o que é que ele traz aí para vocês? Aí eu vejo os modelos trazendo coisas diferentes, porque ele captura o contexto ali de cada um. E aí diz assim, eu vou perguntar aqui para o meu. E o meu que ele responde quase igual a mim. Porque eu separei os contextos. Eu tenho agentes treinados para cada tipo de coisa. Porque quando você mistura, ele se perde.
Então eu alimento ele com fontes confiáveis, eu sei mais ou menos a capacidade do modelo a partir da quantidade de caracteres ali que ele vai se perder. Acho que eu estava até comentando que o Gemini, eu não tenho só o GPT, eu uso todos. Eu tenho o Gemini, eu tenho o Anthropic, eu gasto um monte com... Tem uns que a gente tem grátis como professor, o Gemini a gente tem, né? O Perplexity é muito bom, que ele junta um monte de coisa, quem é cliente da Vivo ele dá, né? Dando as dicas aí para o pessoal. E eu começo a comparar os modelos para saber quando utilizar. Então, o que eu tento mostrar para os alunos? Justamente isso. Ó, e aí, vamos criticar essa solução? Como é que você pensaria diferente do que a IA te trouxe? Vamos fazer um exercício de fazer uma análise crítica do que a IA trouxe? Na disciplina de Design Thinking tem sido excelente. Por quê? Nossa, a gente demorava para criar protótipo. Agora, você cria o protótipo ali, não, esse botão não tá bom, não sei o quê. A gente cria um site, você cria um aplicativo de celular, cria, né? Em 2 minutos. Eu gosto de usar o Manus, eu gosto de usar o GenSpark, eu gosto de usar o Lovable, né? E que são aplicações que já constroem lá, que juntam um monte de coisa, e a gente valida muito rápido a hipótese, que antes a gente perdia muito tempo para isso. Para quê? Para fazer Então, o que se produz rapidamente é um ganho para o professor, porque a gente passa a ter mais tempo para criticar, para analisar cada opção, para ensinar as pessoas a terem esse senso crítico e até conhecerem o porquê de cada solução. Então, ela acaba sendo um aliado muito forte. E aí, complementando, a IA não tem coração. Não. Então, ela é incapaz de julgar ali. Às vezes, o cara tá mal, o cara tá num momento, né? E se você delegar a responsabilidade da avaliação por completo em sala de aula, eu acho que não é só prova. A gente precisa formar pessoas para a vida, prepará-las para o mundo. Isso nunca vai ser delegado para uma máquina. Tá? Não tem como. Tá? Não tem como. Então, eu vejo que o professor ele precisa também aprender a utilizar a inteligência artificial como um aliado dele, e ele precisa também ensinar o aluno a usar melhor a ferramenta, e para isso a gente tem que ser o direcionador. A nossa experiência, a nossa vivência, ela é insubstituível. Quanto mais a gente conhecer, quanto mais a gente entender as pessoas ali, a gente pode até utilizá-la para criar variações ali, para rapidamente fazer combinações mais rápidas. Mas eu vou insistir, sempre no mindset de eficácia. Tudo que me trazem é hipótese. O meu trabalho é validar rapidamente as minhas hipóteses. A IA, ela é um acelerador da eficiência, não da eficácia. Boa. Queria deixar o professor André para ele completar, depois a gente já abre. Na verdade, eu só queria comentar uma coisa, né? Que quando começou a surgir a IA, nós ouvimos muito lá na sala dos professores que a IA ia tirar o emprego do professor. A gente ouve isso direto, tá? É normal. O que eu comento sempre não é que a IA vai tirar o emprego, mas sim o fato de você não conhecer a IA vai tirar o seu emprego. Sim. É isso. Então, assim, eu acho que isso é interessante, mas como bem colocado, a IA não tem sentimento, não vai saber se aquilo tá certo no sentido de você imaginar, né, todas as possibilidades, tal. Ele pode te dar várias hipóteses, mas qual é a melhor vai depender de você, né? E só lembrando, né, a gente falou das características humanas e a gente esqueceu uma coisa super importante quando a gente fala de IA, que é a questão dos limites éticos do uso da IA. Porque a IA não tem esse crivo. No fundo, a IA, ela pega o que a gente escreveu, quebra em vários tokens, que é uma maluquice matemática que eu nunca vou entender, mas vocês devem entender, busca informação com base na ordenação daquelas palavras, recombina tudo e te entrega alguma coisa. Ela não entendeu, não criou, ela não tem preocupações éticas e, no final, se ela fizer uma grande bobagem, quem é responsável? Então, você fala, não, a culpa é da IA, ou você vai processar a OpenAI. Então, tem uma discussão que vai para muito além
disso simplesmente é uma ferramenta que vai substituir o trabalho humano, seja ele qual for, mas muito menos o do professor. Na verdade, foi esse o problema da Deloitte, né? É, Que ela exatamente. sentou e ninguém é o culpado. Quem é o culpado, né? É quem não fez a curadoria, né? Antes da gente fazer o nosso encerramento, queria deixar para algum professor, se quiser comentar essa importância. Obrigado, professor. Bom dia, tudo bom? Meu nome é Felipe. Eu queria, na verdade, fazer um questionamento / comentário, e aí eu queria ver se vocês conseguem falar com a gente sobre isso, né? A gente entende que a IA ela tem um potencial muito grande para aumentar a eficiência, ela tem um potencial de eliminar os gatekeepers entre a gente e o que a gente quer, então você consegue desenvolver um protótipo com um aluno que não sabe programar, mas ele tem uma ideia de negócio que no mundo real ele estaria dependendo de umas 4 ou 5 pessoas que dominariam essa ideia ou tirariam o seu valor. Mas, por outro lado, a gente tem uma hiperpersonalização, né? E a nossa experiência coletiva ela está sendo, às vezes, fragmentada. Quando a gente vai bater um papo, né, ou em equipes, ou a gente tem uma memória coletiva do grupo. E aí ela tem esse risco, né, de fazer uma hiperpersonalização e te isolar do resto. E, às vezes, a gente erode essas capacidades de trabalhar em grupo, em equipe. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês, né, da experiência que vocês têm no banco, ou, inclusive, na DIO, de como que vocês têm trabalhado nisso, né? Que acho que é uma coisa bem importante. A outra que escapa um pouco do nosso cenário de professor a gente vê um enfado já de IA. Isso é uma coisa que você já tem percebido e o início do que vocês falaram tem a ver com isso. E existem sim, né, um relatório que saiu, inclusive, acho que foi da McKinsey nesses dias, sobre uma potencial bolha de IA explodindo e o que pode dar um tranco nos investimentos, né, em alguns reveses. E como é que vocês estão enxergando esse potencial, esse cenário? Não sei se vocês conseguem fazer alguns comentários. Obrigado. Obrigado. Bom, vou fazer alguns comentários, né? O primeiro, sobre a tal bolha de IA, né? Isso pode ter várias interpretações, mas uma preocupação comum no mercado financeiro é que tudo aquilo que é novo e começa a gerar muito investimento e começa a gerar uma quantidade muito grande de dinheiro, acaba canalizando o dinheiro que existe no mundo, que ele é muito, mas é finito, e isso faz com que o preço daquilo suba. E muitas vezes suba muito além do que deveria ser. Isso foi a bolha.com, foi a bolha do imobiliário e várias coisas. E, de fato, o investimento necessário para o que se imagina... E eu sempre gosto de dizer isso, né? Para o que se imagina hoje, com a tecnologia de hoje, porque eu não sei o que os computadores quânticos vão fazer com essas coisas. Agora tem os ganhadores do Prêmio Nobel de Física, né? Estão com teorias para computação quântica, mas hoje o investimento necessário em data center, fibra ótica, etc., é de trilhões de dólares. Então, assim, é uma bolha ainda? Não, porque é realmente investimento que está sendo feito para aumentar a capacidade de processamento. E isso entra numa segunda discussão. Acho que todo mundo viu, né, o que o governo americano fez com o TikTok. Ele não é que ele está comprando a operação americana, ele está fazendo a dona do TikTok passar o algoritmo para a Oracle, que é uma empresa americana, para os dados serem guardados também numa cloud da Oracle nos Estados Unidos, para que nem os dados saiam dos Estados Unidos e que não haja, né, um algoritmo induzindo o comportamento dos norte-americanos que não esteja sob controle de alguém que também é norte-americano. Ou seja, esse tema está virando um tema de segurança nacional, que é uma discussão que ainda não está acontecendo nessa profundidade no Brasil, mas é uma preocupação que existe nessa disputa geopolítica entre o bloco China e o bloco Estados Unidos. Se isso tudo, em algum momento, vai ser uma bolha financeira que vai explodir, não sabemos ainda. A possibilidade existe, porque são muitos bilhões de dólares em operações de financiamento e de equities, né, de capital, algumas bastante sofisticadas e arriscadas, que estão sendo feitos ao longo do mundo, que basta surgir uma tecnologia chinesa que faça a mesma coisa a 10% do custo, que a bolha explode. E sobre o ponto, eu concordo muito com o teu comentário de que existe as comunidades, as sociedades, né, elas são feitas de interações humanas. Isso não é uma coisa ainda capturável hoje. Lá no Santander, a nossa crença, né, como instituição financeira,
é que a gente é sim um banco digital, mas com lojas, com atendimento humano, e isso não é só uma proposta de valor para o cliente, é parte da nossa cultura. Então a gente está usando sim cada vez mais inteligência artificial, a gente está usando hiperpersonalização para tentar entender qual a tua necessidade como cliente do banco e te dar a melhor oferta, mas sem, de maneira nenhuma, fazer com que isso seja uma forma de falar, olha, agora a gente vai ter só inteligência artificial trabalhando, a gente não acredita mais que as pessoas se falam, porque se falam, e o que a IA achou que é maravilhoso para você, você pode não gostar. Você vai falar para o teu amigo e vai falar, olha, a oferta do Santander não é boa, a gente não ignora isso. E nas relações de trabalho, a gente continua acreditando que o que a gente faz em grupos, com cada vez menos apego à hierarquia, com cada vez menos formalidade, muito mais conectado com o que é o mundo do trabalho hoje, é o que faz a diferença. Então essa é a nossa visão lá no banco. E complementando, assim, eu até citei no começo, né? A gente procura criar oportunidades das pessoas interagirem, né? Porque qual é a grande sacada, né? Cada um de nós tem um modelo mental, tem uma percepção de mundo, tem uma crença e tem as suas verdades. Então, quando a gente reúne um grupo de pessoas onde elas estão predispostas a ouvir umas a outra, a colaborar, né? Lá em Teoria U, a gente fala muito do ponto cego da gestão ou do ponto cego do indivíduo. Então, assim, muito dos resultados que a gente produz, por exemplo, Leonardo da Vinci criou a Mona Lisa, né? Ele só criou a Mona Lisa porque foi naquela época, naquele momento, naquele instante. A gente vê o como, pode analisar a obra, o pronto, e até o como ele construiu, mas a gente não consegue ver a condição interior de quem desenvolveu naquele momento. É uma característica extremamente do ser humano. Para isso, a pessoa tem que estar motivada, preparada, alinhada a um contexto, né, do que está acontecendo. Então, quando você cria essas experiências de trazer essas pessoas para encontrarem os seus pontos cegos, entender a sua condição interior e elas compartilharem, você dá um propósito para elas a nível de interação, é a partir daí que entra a criatividade, que vão surgir coisas novas que não iriam surgir, porque você vai compartilhar cada pedaço do que cada um conhece de segmento do sistema para criar um trabalho sistêmico. Então, o entendimento do problema, eu tenho visto que funciona muito melhor quando a gente faz esse tipo de coisa. Quando a gente pegou todas... A gente fez uma pesquisa qualitativa e quantitativa com as principais dores que a gente tinha de tecnologia dentro da FUSH, no Santander e etc., para desenvolvedores, QAs, líderes, todo mundo respondeu. A gente pegou uma massa boa de dados, a gente tabulou, usou a IA, inclusive, para fazer análise, mas a gente guardou. E depois a gente convidou 30 pessoas e a gente montou mesas, onde numa mesa tinha um head de tecnologia, um cara de negócio, um desenvolvedor de software, um QA, um cara que trabalhava na segurança, um cara que trabalha com manutenção, um cara que trabalha com gestão de portfólio, desde o começo da cadeia de valor até o final. E a gente fez uma dinâmica assim, traga as suas dores. E aí cada um trouxe as suas, 10 post-its lá mesmo. Aí disse, agora vocês têm uma missão. Vocês vão compartilhar entre si e vocês têm, cada mesa 5 pessoas, e vocês têm a missão de escolher só 5 a 10 no máximo, priorizando para o grupo porque que aquilo é mais importante. E eles descobriram que o trabalho, a principal dor do cara de manutenção poderia ter sido evitada lá na etapa de criação. E ele não sabia. Então, ali, a gente produziu um entendimento do todo, uma visão compartilhada, indo até numa linha do Peter Senge, né, da quinta disciplina. E aí a gente teve um aprendizado mais consolidado. Então, as pessoas conseguiram analisar o problema, entender melhor o problema e por que as coisas aconteciam. E aí, cada mesa foi compartilhando, apresentando, e depois a gente pediu para eles trazerem propostas de solução envolvendo IA e sem envolver IA.
E o que é interessante é que nem tudo precisa de IA. E que às vezes a gente estava tentando resolver um problema muito simples por conta do hype da inteligência artificial. E às vezes a gente já tinha soluções que a gente não utilizava, esperando que a IA fosse resolver. Então isso gerou uma consciência muito forte. Como que a IA ia nos ajudar a fazer isso? Uma vez que a gente fez tudo isso, saíram as soluções, saíram as dores, aí sim, a gente usou, botou tudo numa planilha, bateu foto, tal, reordenou, viu o que é que saiu mais, viu o que a gente tinha de solução, casou com aquelas dores, para a gente ter uma proposta agora, que é o que a gente está fazendo, de estar rodando pilotos, né, com as ferramentas que a gente já tem. A gente não quer contratar mais, a gente quer, já investimos bastante, então está na hora de, como agora, com o que a gente investiu, como que a gente faz um melhor uso do que a gente já tem, só que agora direcionando para os problemas reais. Toda essa base a gente cruzou com a linha da pesquisa, né? Teve curadoria, hoje a gente tem um comitê dentro da FIRST, onde está lá o líder de engenharia, o líder de qualidade, o líder da parte de dados, de segurança, todo mundo a gente discute agora as soluções, como as coisas se integram, e prestando conta, né, para o nosso CEO lá, para as coisas estarem integradas. Então, não tem como. Isso é que está fazendo a grande diferença, que entra na linha da gente ter hipóteses mais assertivas para tomar decisão. Essa mesma lógica eu uso em sala de aula, na disciplina de Design Thinking. Todo o processo de entendimento do problema, a gente não delega para IA. Eu tenho que fazer os meninos interagirem, trocarem ideia. Eu começo a fazer exercício com eles, de tipo assim, vamos fazer um exercício bem legal. Você vai andar nos corredores aqui da faculdade, subindo e descendo as escadas, conversando um com o outro. Você vai ter 10 minutos para o cara só te contar algo e você vai só ouvir de um problema dele e etc. E depois você vai parar e o outro cara vai fazer a mesma coisa com você. Você não pode interromper. Você vai treinar escuta ativa. E depois vocês vão formular o que vocês aprenderam. Então, a gente começa a trabalhar das pessoas saírem de uma linha, que é problema não geracional, acho que é do mundo, da gente só ter escuta conformativa. A gente só querer ouvir e se relacionar com pessoas que pensam exatamente iguais a gente. Então, a gente começou a ir para um nível de debate, depois para um nível de diálogo, para desenvolver o senso de escuta generativa. E aí, seja em sala de aula, seja na empresa, o que a gente precisa é que as pessoas se livrem dos preconceitos, se livrem do senso de julgamento, se preparem para compartilhar aprendizado, para a partir daquele ponto que eles mergulharam ali, eles chegaram num novo ponto de entendimento do problema, que só a partir daquele ponto de inflexão ali vai emergir uma solução que não emergiria se eles não tivessem esse compartilhamento ou tivesse só de forma individual e fragmentada. Então isso faz uma grande diferença da gente não desperdiçar dinheiro em soluções que muitas vezes o Jenny, ela é do comercial, então você deve também ver o tanto de gente que chega vendendo coisas e que a sua solução é a melhor possível. Ele está fazendo o trabalho dele, a gente tem que olhar, beleza, mas deixa eu te questionar. Você sabe o meu contexto? Você sabe o meu problema? Como que eu customizo? Você tem que antecipar todos os problemas. Muitas vezes uma pessoa só, ela não consegue fazer isso. Então, a gente gosta de trabalhar muito na linha de inteligência coletiva e criar comitês para isso. Lá na FIRST, a gente tem curadoria, por exemplo. A gente trabalha com desenvolvimento ágil de software, então a gente vai produzir um material de OKR. Qualquer pessoa pode chegar e fazer, mas tem uns especialistas que vão ali dar a curadoria, trocar ideia, fazer provocações, fazer perguntas para poder aprovar aquele material. Então, quando você faz essas validações, você minimiza o erro de fazer a coisa errada. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou a professora Antônia Quintão, aqui do CCSA, e eu gostaria inicialmente de dar os parabéns
de cumprimentar e de falar da alegria que é ter o Santander aqui como parceiro da nossa universidade. Eu até já perdi a conta das vezes que os alunos me mandavam, e ainda mandam, né, mensagens: professora, pode fazer uma carta de apresentação? Não é? Estou me candidatando a uma Bolsa Santander. E isso mostra o quanto que é assertivo e o quanto que é importante esse trabalho que vocês realizam. Mas eu também quero destacar que, se a gente analisar esse contexto que nós estamos vivendo, né, um contexto marcado por muitas divisões, muitas separações, muitos discursos, não é, que defendem as exclusões, uma proposta como a do Santander, que é promover encontros, não é, promover diálogos, criar pontes, principalmente através de intercâmbio, é importantíssima, né? E em relação a esses desafios que vocês colocaram, eu não quero ser muito pretensiosa, mas eu acho que uma estratégia muito interessante para a gente buscar respostas e encontrar soluções é investir na diversidade. Eu acho que quanto mais pessoas, não é, de territórios diferentes, lugares diferentes, de gênero, a gente sabe que a área de tecnologia continua sendo uma área muito masculina, não é? Racial também. Então, quanto mais a gente puder investir nessa diversidade, maior a possibilidade da gente encontrar respostas e soluções mais efetivas. Mais uma vez, muito obrigada pela parceria e parabéns pela realização desse encontro e desse evento. Eu que queria agradecer, professor. Eu fico, assim, muito feliz de escutar o teu depoimento, porque toca em muitas coisas que são importantes para nós no Santander, né? A gente tem um orgulho grande dos programas, né? Esses estão mais voltados para as bolsas de estudo e para as formações profissionais, que estão no Santander Open Academy, que é liderado aqui pela Regiane, né, aqui do meu time, que está aqui. Os de empreendedorismo do Santander X, que são liderados pela Carol Estevam, que está aqui também, são parte do time do Rafael Gomes, que é o head de educação aqui para o Brasil do Santander. Tem o Pedro, a Dani aqui do time, estão aqui também. E a gente tem uma plataforma de emprego, que é a Universia, e diversidade é uma coisa fundamental. Não é no mundo de hoje, sempre foi, mas eu acho que esse tema tem uma importância enorme no Santander. Nós nos desafiamos, né? Nós temos metas internas na nossa base de funcionários de aumentar a diversidade, então a gente sempre se impõe fazer mais, e para conseguir fazer diversidade na prática é preciso ter intencionalidade. Então, isso é uma coisa que a gente leva bastante a sério. E vários dos nossos programas têm esse propósito também. A gente já fez, por exemplo, eu comentei, né, tive mais cedo com o prefeito João Campos, a gente tem um projeto lá no Embarque Digital do Recife, que é voltado só para jovens que vêm do ensino público. Nós já fizemos com a Universia um programa de não lembro se trainees ou estagiários, mas um dos dois, transgêneros. Fizemos isso pela Universia. Nós participamos, né, de um programa de formatura do CNJ de juízes, né, para a carreira da magistratura, exclusivo para juízes pretos e pardos. E tem uma série de iniciativas, acho que o Rafa ia me cantar uma aqui. Hã? O Code Girls. Code Girl. Bem lembrado. De meninas lá em São Carlos, a gente deu mais de 100 computadores. É verdade. A gente já fez o Code Girls, né, que é um programa de tecnologia voltado, né, para mulheres, né, para jovens mulheres. E a gente ajudou a B3 com Manas da Tech, né, também, que é um programa, um bootcamp de contratação para B3, também tecnologia para mulheres. E diversidade é fundamental, porque essa consciência coletiva que é criada a partir da interação humana, que a gente falou muito aqui, que não é substituída por IAs, ela precisa das perspectivas diferentes de tudo que está representado na nossa sociedade.
E uma empresa que não faz isso, ela está cometendo um grande erro. E que bom que na nossa parceria aqui com o Mackenzie a gente tem esse olhar também e tem essa meta, né, Rafa? A gente tem falado, os nossos programas cada vez mais têm que olhar com metas de diversidade e de inclusão. Vamos à última pergunta ali atrás. Boa tarde já, tudo bem com vocês? Obrigado, viu, pela apresentação, o bate-papo foi bem interessante. Eu, enfim, a turma meio que me conhece, o professor Fábio Artem, parceiro, agradecer a parceria aí do Santander, sempre com a gente aí no laboratório e tal, na universidade como um todo, como a professora aqui então destacou. Eu tô com uma dúvida, eu queria saber como é que vocês estão vivendo isso dentro do Santander. Recentemente eu acessei uma pesquisa, alguns pesquisadores da Universidade Cornell, Nova York, lá, é um pré-work ainda, mas eles acharam um negócio estranho, né? A inteligência artificial, na verdade, está atrasando o trabalho dos especialistas, não sei se vocês chegaram a ver esse artigo, no que diz respeito a deep work. Aquele trabalho mais profundo, com mais pensamento, que a gente gera mais reflexão e por aí vai. Você deu um exemplo básico de fazer o time pensar junto e tomar decisões usando o método de design thinking e tal. E que a noção básica era, quando eles embarcam muita IA nesses momentos, por conta das pausas, né? Eu assisti uma palestra de um cara falando que ele tem a agência dele de marketing, ele manda um plano de marketing, sai para tomar um café, quando volta está pronto. E essas paradas tiram a gente do modo foco, né? do hiperfoco. E justamente essas pausas que a IA acaba trazendo, que tiram a gente da nossa concentração, acaba, na verdade, gerando o revés, né? Atrasando o trabalho. Para realização de coisas que são mais rápidas, prototipagem, coisas que são muito operacionais, de fato, acho que não resta muita dúvida. Mas vocês têm sentido algum tipo de fadiga dos profissionais? Porque eu não quero ficar reclamando em voz alta aqui, mas eu me sinto bastante fadigado usando tanta IA como eu tenho usado ultimamente, e parece que está me dando mais trabalho fazer isso do que não fazer, do que voltar para o anterior, que era ler o artigo de cabo a rabo, começando, tentando entender, por exemplo, no programa de doutorado, né? Vocês têm vivenciado isso na equipe de trabalho de vocês? E se o Bootcamp vai, de alguma maneira, abordar esse tipo de prática pedagógica mais voltada para Deep Work com os nossos estudantes? Obrigado. Bom, acho que a reflexão ela é ótima, professor. Obrigado pela pergunta. Depois eu não li esse artigo, mas eu quero ler, porque eu consigo ver o risco. No meu ambiente, né, que é um ambiente comercial e que a gente tem essa atividade de educação, eu ainda não percebo isso. Acho que depois talvez o Ari pode olhar mais pelo lado da área de tecnologia, que usa de uma forma mais intensa. Mas eu vejo o risco de acontecer essa fadiga por alguns motivos que eu vou explicar, e eu vou dar uma pincelada qual é a nossa governança global de uso de AI no Santander, que é uma coisa que a gente leva muito a sério. Eu acho que o primeiro fator que traz esse risco é uma coisa que a gente não pode ignorar, que as pessoas são diferentes. Tem pessoas que gostam de ler. Eu adoro ler. Eu não tenho mais onde colocar livro em casa. Minha esposa está quase me expulsando de casa, porque falando, ou você ou os livros. Você escolhe. Os dois não cabem mais aqui dentro. Tem pessoas que aprendem mais escutando. Tem pessoas que aprendem de outras maneiras. E a IA, ela, de certa forma, padroniza a forma de trabalhar. Você dá um input, em geral, escrito, não necessariamente, você pode pôr imagem, outras coisas, e ela te dá um output escrito, já resumido, com algumas coisas. E a depender da complexidade, ela demora para dar essa resposta. E aí sim vem o segundo risco, que é o risco de tornar as pessoas preguiçosas. Vou deixar a IA trabalhando e vou ficar papeando com os meus amigos. Nós temos uma governança com regras claras, um treinamento que todo mundo teve que fazer para poder usar as ferramentas de IA no trabalho. Ela é baseada em vários princípios, né? Dentre eles, acho que o principal, que a IA nunca é a resposta final. Então, aquilo tem que passar por uma avaliação e que o uso tem que ser feito com bom senso. A IA tem que estar facilitando o nosso trabalho. Se estiver causando
essa fadiga, isso pode acontecer, alguma coisa está errada. Deixa eu comentar um fato, acho que bem legal, sobre essa pergunta, professor. Eu tive a oportunidade de jantar com o Sam Altman, que criou a OpenAI o ano passado, e eu tenho 2 takeaways, assim, 2 aprendizados que ele me passou, que eu falei, pô, isso é legal. Eu acho que o cansaço e o estresse, ele vem muito da saturação algorítmica da IA, porque às vezes ela entra no modo não só de alucinação, mas de repetir coisas, ela não tem mais criatividade, ela aprendeu que ela começa a repetir coisas que você já perguntou para ela e coisas que ela já aprendeu sobre o seu comportamento. E 2 coisas eu acho que são importantes que ele passou lá. O primeiro inteligência artificial. Se a gente está usando o modelo GPT, Gemini, a inteligência vai ser igual para todo mundo. E aí não vai ter tanta capacidade criativa de criar coisas novas. Porque o que diferencia a gente aqui dentro? Quantas experiências nós tivemos, quantas de graduação, quantas pesquisas, onde a gente trabalhou, com quem que a gente vive. Quantas besteiras a gente fez, a nossa experiência. Então, a partir do momento que a gente usa só o ChatGPT modelo padrão, Gemini modelo padrão, DeepSeek modelo padrão, a gente está inteligente, está com o mesmo nível de inteligência entre todas as pessoas do mundo. E aí isso muitas vezes vicia e torna o algoritmo viciado. E aonde que vai o desafio? Como que você monta o seu próprio modelo complementar ao GPT para criar coisas novas e não te gerar estafa? E isso também vai diferenciar as empresas. Todas as empresas vão ter inteligência artificial, mas a empresa que vai se destacar é aquela que tiver a inteligência artificial padrão que todo mundo tem, mais a personalização para que ela consiga ser criativa e gere coisas novas, mesmo que você vá tomar o café ou não, ela tem que gerar coisa nova, senão ela está fazendo a mesma coisa. A segunda parte, que aí é uma preocupação do mundo social, é a precisão algorítmica. Então, quando a gente fala o que é precisão algorítmica, cada inteligência artificial tem o seu próprio algoritmo. Se de repente o Ari não tem dinheiro e ele está usando a gratuita, eu que tenho dinheiro e comprei a paga, eu tenho maior precisão. E a guerra agora das grandes produtoras de inteligência artificial é sobre essa precisão algorítmica. Então você saber qual é a melhor inteligência artificial para aquele tipo de atividade, o Ari está me falando, eu uso Perplex, eu uso Gemini, mas por quê? Porque cada uma tem uma precisão algorítmica. E aí encaixando a diversidade, o problema social que a gente fala e quem não tem acesso a essa precisão vai se tornar muito menos competitiva no futuro e vai se gerar cada vez mais estresse. Aí eu queria deixar um site que é muito legal depois para vocês explorarem, que é o Hugging Faces. O Hugging Faces, não sei quem conhece, mas ele tem milhares de modelos de inteligência artificial personalizados para atividades específicas que você pode complementar a sua atividade com o Hugging Face. São milhares de modelos treinados, gratuitos. Então, eu quero um modelo só para reconhecimento de sapato. Ele tem lá só para reconhecimento de sapato. Então, isso torna especializado e torna a sua IA muito mais criativa do que você usar a padrão. Então, acho que esses são os 2 aprendizados lá com o Sátima, que foram legais. Só falar 2 coisas rápidas, né? Quem sou eu com os especialistas aqui para dar dicas sobre AI, mas vou me permitir dar uma que eu acho que é legal. Para quem tem o ChatGPT pago, coloca no modo Thinking, pede alguma coisa mais complexa e fica vendo lá que ele te conta o que ele está fazendo. Isso eu acho bacana. Fala, o usuário me pediu para encontrar informações. Estou abrindo, ele vai contando. É meio rápido, às vezes não dá nem tempo de ler, mas é uma forma de entender um pouco como a inteligência artificial funciona e não simplesmente deixá-la lá trabalhando. Eu só não queria perder teu ponto, Igla, que é muito importante, do potencial problema social que a IA pode causar. Então, isso é uma preocupação que a gente tem no Santander, e a gente tem trazido conteúdos de inteligência artificial para o Santander Open Academy, porque é uma plataforma aberta para todos e gratuita, e acho que esse conhecimento ele tem que estar à disposição de todos, e ainda com os desafios a superar de todos poderem ter acesso à internet para usar, que são os problemas aí do nosso Brasilzão, né? Ter acesso à internet, acreditarem que fazer um curso de AI do Google para aprender o básico, ou do ChatGPT, que podem estar lá na plataforma, é sim para ele. Então tem um problema social bastante complexo que a gente vai ter que lidar como sociedade. Em tecnologia, a gente tem uma preocupação, né? Por exemplo, o que o desenvolvedor de software gosta de fazer? Desenvolver software.
Eu não posso tirar dele o prazer dele de pensar, de se debruçar na linha do desenvolvimento de software. Mas aí a gente começa a conversar com alguns desenvolvedores e dizer assim, cara, o que você não curte na maioria fazer? Cara, eu odeio criar documentação, odeio fazer Javadoc. Beleza. O que é chato, repetitivo e você não gosta, a gente vai delegar para a inteligência artificial e a gente tem um curador ali também para ir treinando, hiperpersonalizando esse modelo, para ter a documentação cada vez mais dentro dos nossos padrões, que para o banco é super importante a gente ter padrões até para a linha de comunicação. Então, isso é um ponto. Teste unitário. Então, às vezes, o cara não curte, precisa fazer teste unitário. Então, a gente cria agentes, modelos de teste unitário, onde ele aumenta a produtividade dele ali naquele ponto. Muitas vezes tem uma parte que do desenvolvimento de software, o cara é mais front, ele é mais back, ele não gosta de fazer front, a gente cria uma linha ali para ele poder fazer um mock, plugar ali, ter uma visibilidade do que seria a interface para ele, do código que ele está gerando, e depois o cara que gosta de fazer está lá desenvolvendo. Então a gente tem essa preocupação de realmente ela ser um copiloto e otimizar as coisas que você não gosta de fazer. Professor Fábio, eu me identifico em alguns pontos. Quando eu vejo que eu estou fazendo alguma coisa, que eu estou cansando mais do que eu posso, que aquilo está me sobrecarregando, normalmente é algo que não é um talento natural meu. E aí eu explico, né? O talento é algo que você faz espontaneamente, sem muito esforço, que você... Quando você vê, você já está fazendo e alguém te pergunta, como que você fez isso? Eu só fiz, né? E aí eu aprendi que a gente precisa ter um saldo, né, do que a gente gosta de fazer mais do que a gente não gosta. Não estou dizendo porque a gente não vai fazer só o que a gente... Mas se a gente ficar nessa balança, fazendo muito mais do que 80% do que eu não gosto e 20% do que eu gosto, você vai em burnout, vai em estresse, etc. e tudo mais. Então eu vejo a IA como mais uma opção. Então, como é que você trabalhava antes? Se isso está te desgastando, acho que a gente tem que começar a fazer uma pergunta, né? Por que está me desgastando e qual é a minha opção? E como que eu fazia antes e como que eu busco um meio termo e quanto que eu só uso isso realmente para me complementar, para não buscar esse desgaste? Não sei se eu estou me fazendo entender. E aí, a questão também da hiperpersonalização. Como eu falei, eu treino meus modelos para eles pensarem muito parecido comigo dentro de cada caixinha. Dá trabalho? Dá. Mas me tira... vou trazer um outro lado, tá? Hoje eu leio um livro, eu também adoro ler. Eu já fui mais, mas hoje toda semana eu leio um livro. Então já é bastante, antes eu lia mais. Agora eu não consigo mais ler um livro por semana, eu demoro umas 2, por conta da IA. Olha que interessante. Sabe por quê? Eu leio um capítulo, aí eu tiro foto dela depois, aí eu peço para ele fazer um resumo, e aí eu peço para ele fazer uma análise crítica de forma que eu já treinei ele para ele buscar outros pontos. Aí eu vou estudar uma nova percepção que eu não tinha tido, e aí eu vou formar um novo entendimento sobre aquilo, ou seja, eu estou usando ela para me ajudar a ver possibilidades que eu não via, e eu estou demorando mais, porque não é o quão mais rápido eu leio, mas é o quão de conhecimento aquilo me traz, de conhecimento útil aquilo pode me trazer. E aí eu vejo que é a linha que a gente já falou aqui, a questão do treinador, né? A gente tem que aprender a ser novos treinadores, né? Como ser melhores treinadores, tanto dos nossos modelos de trabalho, quanto para os nossos alunos, quanto para os nossos liderados, melhores treinadores para a própria inteligência artificial. Esse acho que é o grande desafio que a gente tem hoje. Boa. Queria... Bom dia, boa tarde agora. Primeiro, agradeço ao Santander pela iniciativa, né, em nome do Laboratório de Varejo,
estamos felizes. E eu lembro que a Regiane, no último encontro com o Rafael aqui, ela comentou, nós temos uma ação para os professores, né? A gente sempre pensa nos alunos, mas essa ação é para os professores. Então, considerando semana que vem, dia 15, é o Dia dos Professores, então a gente agradece pelo presente. E, para encerrar, eu queria explicar um pouco sobre o brinde, né? Que é o prêmio, o presente para a gente, como funciona, como vai ser a entrega, enfim, só um pouco dessa explicação. Obrigado mais uma vez. Obrigado, professor. O Bootcamp ele é online, é uma trilha personalizada, onde realmente, junto com educadores, o nosso time, junto com universidades, o professor André também deu uma olhada, vai ser online esse curso. Então, é até o dia 9/11 as inscrições. Após o dia 9/11, vocês que já estão aqui vão receber um e-mail para ativar a conta dentro da DIO e começar esse bootcamp que é 100% online. São 15 mil bolsas. A gente conta muito com vocês para também compartilhar a partir de hoje com outros professores, em grupos, para que eles também façam a inscrição no bootcamp. E aí esses professores que não estiveram aqui hoje vão depois estar elegíveis a uma das 15 mil bolsas que são através do cadastro do Open Academy. Então ele vai ser entregue online a partir do dia 9/11. A inscrição vai até dia 9/11. E no dia 15 agora, que é o dia do professor, o vídeo, a gente está com um time bem bacana aqui, que vai estar distribuindo para todos os professores de todo o Brasil esse vídeo, as perguntas, o debate, faz muito parte da cultura do Santander, do Mackenzie, da DIO, de democratização, como que a gente leva para os professores do Norte esse bate-papo, como que a gente leva para o Sul, para o Nordeste. Então vai ser assim que a gente vai entregar e conto muito com vocês para conseguir também, com outros grupos de professores, compartilhar esse bootcamp. Obrigado pelo comentário, professor. Então, queria começar nas ferramentas. Desculpa, 1 milhão de desculpas, foi muito bom o bate-papo. A gente estourou aí um pouquinho o tempo, tá todo mundo com fome. Queria deixar aberto para o professor André fazer o encerramento dele. Fique à vontade. Obrigado, professor, pelo carinho. Parabéns pelo trabalho. Trabalho super importante, muito inspirador para a gente também. Obrigado por estar com a gente aqui hoje. Bom, eu que agradeço, né? Principalmente por iniciativa de vocês, porque é algo realmente necessário. Hoje você ter um curso de IA mais voltado realmente para o professor que sente muita dificuldade, né? Em principalmente trabalhar com tecnologias, né? E só queria agradecer, né, também, né, que uma coisa que vocês colocaram que é muito importante é a interação humana. Então, eu acho que essa é a parte que nenhum professor pode deixar de ter, que é a interação com o aluno. E é um dos grandes problemas com o EAD, né, hoje em dia, né? Você tem que essa interação, né, falta essa parte. E aí, o que eu acho interessante é que, apesar de vocês oferecerem um curso EAD, você vai ter alguém para te acompanhar, pelo que eu pude ler lá. Então, eu acho bem interessante isso daí. Então, eu agradeço muito, né, e fico à disposição de vocês. Obrigado. Ari, obrigado. Eu sei que tá correria lá e você conseguiu um tempinho para vir aqui compartilhar com a gente. Fica à vontade para fazer esse encerramento. Eu que agradeço, Igla. E eu acho que a lição que a gente traz hoje de cada vez é mais sobre seres humanos, né? Cada vez mais é sobre a gente entender o propósito das coisas, o porquê das coisas e ensinar e ter mais tempo em sala de aula para poder ensinar isso para os nossos alunos, para poder ter aquele olhar mais humano, de dedicação, personalizado. A gente automatiza, usa a IA para fazer as coisas que, né, são mais repetitivas, para a gente ter mais tempo, para ter mais dedicação para realmente formar pessoas. Eu acho que isso é uma mensagem que eu tenho feito, tem me agregado bastante e que eu deixo para vocês. Obrigado. Show de bola. Gerinco, queria também agradecer, sei da correria lá, obrigado por estar com a gente. E eu sei também o quanto é especial e o quanto é importante para você, para o seu time, esse evento, estar perto da educação, da escola, das universidades. Em nome da DIO também, o nosso agradecimento. A gente não conhece uma instituição que investe tanto quanto vocês investem, só que assim, como exemplo de trabalhar o dia a dia com o time aqui que a gente trabalha, o quanto é genuíno isso que vocês fazem de levar para o Brasil todo, educação, tecnologia, jurídico, professores, bolsas, e então parabéns, fico à vontade também para fazer seu encerramento.
Não, obrigado, Iglar. Acho que, de fato, a gente procura olhar educação como uma coisa completamente integrada, né, dentro do Santander. É, de fato, um ecossistema. A gente tem um olhar para as instituições de ensino, para os professores, para os estudantes. E a gente quer fazer muito mais coisas para professores. Acho que esse bootcamp é um primeiro passo. Acho que vem muito mais coisa por aí. E é uma satisfação enorme poder estar lançando isso, né, no mês do professor. Queria agradecer também aqui o Ari e o André, acho que a conversa foi ótima. E que bom que, né, estamos 4 humanos aqui e não uma tela com o Gemini, com uma do ChatGPT, uma do DeepSeek, uma do Copilot aqui conversando, porque com certeza não ia ser uma experiência tão interessante. Aqueles videozinhos lá dos... Aqueles videozinhos. Dá para fazer o vídeo, eles falando e tal, mas não é a mesma coisa. Então, a inteligência artificial ajuda muito, mas essa experiência que a gente está tendo aqui, ela é insubstituível. E muito obrigado pela oportunidade e pela parceria sempre com a DIO e com o Mackenzie, mais especial para mim, que sou mackenzista. Obrigado ao Mackenzie pela parceria, pelo protagonismo. Obrigado a todos os professores e professoras que estiveram com a gente. Uma ótima tarde. Obrigado.